Hoje vamos estudar o texto que está lá em Lucas 6, 37 a 42, talvez simplesmente um dos textos mais deturpados que a nossa geração adora usar, mas um dos textos mais deturpados que as pessoas falam de toda a Bíblia. Vamos começar lendo ele, para a gente começar a abordar o que ele realmente significa e o que Deus estava querendo dizer para a gente através dele. Vamos primeiro ler. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus faz também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por quê? Você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está em seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente e poderá tirar o cisco do olho do seu irmão. E esse vai ser o texto que nós vamos abordar. Apenas 6 versículos que a nossa geração gosta tanto de deturpar, e vamos ver hoje o que Deus realmente quer dizer para isso. Mas antes vamos orar. Deus, nós te agradecemos mais uma vez por poder estar aqui nesse dia. Nós sempre estamos muito felizes em poder estar aqui para te adorar e estar aqui no meio do seu povo. Nós pedimos para ti, para iluminar as nossas mentes para essa mensagem que é tão deturpada nos nossos dias. Abre os nossos corações para o que ela está, assim como tu abriste de manhã para nós recebermos a mensagem que foi pregada aqui pela manhã. Nós te agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui e tu nos permitir e nos dar força para estar aqui mais uma vez, meu Deus. Nós te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, esse é o tema que nós vamos ver aqui hoje. Um tema que todas as pessoas, quando estão alguém vai falar alguma coisa dela, adora puxar esse assunto. Você não pode julgar, você não deve julgar os outros. E esse é o tema. Eles estão usando um versículo que Jesus diz aqui, nesse texto de Lucas. E sabemos que esse tema é encontrado em mais outro lugar nas Escrituras. E esse tema semelhante é abordado lá na versão de Mateus do Sermão do Monte. Tem esses 2 lugares no Novo Testamento em que esse mesmo tema é abordado. O Filho de Deus está alertando as pessoas que o estão seguindo e que estão ali no entorno dele sobre a maldade de você julgar as outras pessoas. Em ambos os casos, nós vemos uma exortação por parte do Senhor. Não julgueis. É uma advertência ali que ele está falando. Não julguem os outros. E, assim, nenhuma condenação irá para você se você não condenar os outros. É isso que ele está dizendo ali. Agora, será que a gente está entendendo o que ele está dizendo aqui como julgar da maneira certa, ou estamos vendo de uma maneira errada só para adaptar para as pessoas não falarem do que está acontecendo com a gente? Por exemplo, sabemos disso, sabemos que não devemos julgar, mas isso, por exemplo, não está nos 10 mandamentos lá, não julgueis os outros. E a gente poderia esperar que estivesse essa referência, alguma referência sobre esse pecado também em outros lugares, ou então numa parte de comentários de algum apóstolo numa carta, seguindo: seja bom, evite todo mal, e inclusive não julgue uns aos outros, e tivesse marcado nessa lista do que você deveria fazer, mas você não vê isso. E o nosso Senhor, quando está falando sobre esse texto, quando está aqui, falando aqui, ele abre o assunto longamente nesses 2 momentos distintos do Novo Testamento. Ele fala que você não deve julgar os outros, e isso é tão errado aos olhos do Senhor quanto, por exemplo, você odiar uma outra pessoa.
E aqui nós vemos esses dois pecados sendo expostos aqui pelo Senhor, colocado para colocar na consciência daqueles que estão escutando ali aquela mensagem para ele. E está aqui agora, neste sermão que nós estamos aqui escutando. E é uma estrutura simples até. Olhe, por exemplo, aqui nesses versículos que a gente viu, aqui nos versículos que vêm anteriores. Primeiro, há 4 vezes falando quão bem-aventurados são as pessoas e seguindo de ai dessas pessoas. E então há o pecado de odiar o seu inimigo, em nada mais, nada menos do que em 10 versículos do que ele vai falar. Então, Jesus se volta finalmente para o pecado de julgar as pessoas, que é o que a gente acabou de falar aqui e o que a gente vai lidar nesta mensagem. E assim, resta ainda 2 sessões ainda, a árvore e o seu fruto e a parábola final desse texto. Então, o sermão de Jesus, nesse momento que ele acaba, e em seu coração nós vemos, eu digo que a gente pode encontrar o que Jesus está apontando aqui, a realidade hedionda, a gente pode dizer, desses 2 pecados que ele está apontando aqui. A marca de uma pessoa que é verdadeiramente abençoada, que realmente está em Cristo, ele não odeia os outros e ele não julga essas pessoas. E, na verdade, você vai estar, vivendo uma vida lamentável e terrível se você estiver odiando os outros e julgando os outros. E assim você pode dizer, acho que eu entendi a importância de não odiar. É bastante óbvio para a gente falar assim, olha, você não deve odiar alguém. E é fácil você perceber isso na sua mente, que você realmente não deve odiar as pessoas. Mas não julgar, por que não julgar é tão importante assim, no final das contas? Isso requer uma certa reflexão do que o texto realmente está dizendo aqui, para nós não interpretarmos de uma maneira errada e, assim, achar que a gente não deve julgar nada nesse nosso mundo. E muitas vezes nós devemos, quando escutamos esse tipo de mensagem, quando nós lemos esse tipo de texto que está na Bíblia, muitas vezes a gente só deve ficar calado, pensativo, até que a gente chegue na conclusão certa do que a Bíblia está dizendo aqui para nós. Você diz, eu venho aqui para ser encorajado aqui no culto, para escutar uma mensagem de encorajamento, e nada pode ser mais verdadeiro e encorajador para qualquer um de vocês que estejam aqui do que ser alimentado no coração de que você não deve ter esse espírito crítico em relação a outros cristãos do jeito que o texto está falando. E assim esse pecado deve ser exposto para você, ele deve ser compreendido. Então, quando você perceber isso tudo, você deve mortificar esse pecado. E o que Jesus diz não julgue os outros. É perverso da sua parte estar julgando as outras pessoas. É pecaminoso da sua parte. É pecaminoso assim como o adultério é pecaminoso. É pecaminoso assim como o assassinato é pecaminoso. Assim como a mentira é pecaminosa. Faz um mal para a sua alma, tanto quanto essas coisas. E Deus coloca as pessoas que estão julgando os outros do jeito que o texto está falando no inferno. É isso que Jesus está dizendo. Pare de julgar as pessoas. Você está destruindo a si mesmo. Você vai destruir a sua família, suas amizades e a congregação que você está agindo dessa maneira. Não julgue, senão você será julgado. Não condene, senão você será condenado. Perdoe, então você será perdoado. É isso que o Filho de Deus está dizendo aqui. Mas afinal de contas, o que essa proibição de Jesus, que eu disse muito bem, que a gente deve interpretar ela do jeito certo, o que ela não significa, afinal de contas? A proibição do Senhor que está dita aqui não é para você menosprezar as suas convicções profundas do que é verdadeiro e do que é falso, do que é certo e do que é errado. E nós vivemos que um dos maiores pecados da nossa época é você dizer a sua opinião que uma determinada situação, de que uma determinada atitude de alguém, de que uma determinada opinião que a pessoa tenha, ela é errada.
você simplesmente, se você falar qualquer opinião que aquela pessoa tem está errada, pronto, você conseguiu arranjar um grande problema. É onde nós enfrentamos a maior hostilidade no mundo em que nós estamos aqui hoje. Quando afirmamos, por exemplo, que o cristianismo é a única e verdadeira revelação de Deus, que não existe outra revelação. Não existe revelação nos nossos dias, só a palavra de Deus é a revelação dele. E aqueles que acreditam que aquelas coisas são erradas, que esse detalhe está errado, pronto, você diz, ele está perdido porque essa é a única revelação. E quando você diz isso, é óbvio, as pessoas da nossa época odeiam isso, odeiam você falar que só a sua verdade é que é a certa. A nossa época, ela desvaloriza esse tipo de convicção que você possa ter da sua parte. É uma época que simplesmente não gosta de absolutos e dogmas. Eles querem seguir o que eles quiserem. E você segue o que você quiser. E problema seu, cada um vive a sua vida e cada um tem sua verdade. Mas nós sabemos que não é assim. É uma época esmagadoramente relativística. E desde os mais altos escalões da nossa sociedade, todos são relativistas. Todos falam, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. E cada um na sua, tudo é relativo. E assim, se você definir que tudo é relativo, faz com que você simplesmente não busque verdade nenhuma, que é o que acontece no nosso mundo. Quando o nosso Senhor diz para nós não julgarmos, Ele não está nos encorajando a simplesmente sermos pessoas que vamos deixar tudo para lá. E outra coisa que o nosso Senhor não está dizendo é que os cristãos devem se opor aos tribunais que tem aqui no mundo. O romancista, por exemplo, Léo Tolstói, que nasceu em 1928 e morreu em 1910, um renomado romancista russo, um dos maiores autores da literatura mundial, com obras icônicas, por exemplo, como Guerra e Paz, ele tinha convicções e reflexões psicológicas profundas em seus textos. E ele disse o seguinte: Cristo proíbe totalmente a instituição humana de qualquer tribunal. Jesus não poderia significar outra coisa senão estas palavras. Ele diz isso pelo texto que nós lemos aqui, e nós sabemos, ele está completamente errado, porque essa não pode ser de maneira nenhuma a intenção do nosso Senhor. Ele próprio se submeteu, por exemplo, aos tribunais judaicos e romanos gentios da época dele, e ele nunca condenou essas instituições e o procedimento, embora ambos os tribunais que julgavam fossem profundamente corruptos, como nós vemos no caso quando ele foi ser crucificado. O próprio apóstolo nos ensina que os poderes constituídos são ordenados por quem? Por Deus. Foi Deus que instituiu eles naquela posição em que os oficiais do Estado estão naquele momento, e eles que vão empunhar, por exemplo, a espada para definir o que vai acontecer naquela época. Assim, de uma certa maneira, eles são servos de Deus naquele período. E Cristo certamente não está falando sobre tribunais nesse texto, mas sim sobre a responsabilidade dos indivíduos uns com os outros. E a vida de Tolstói é chocantemente imoral. E é por isso, obviamente, que ele queria poder falar isso, para ele falar que ele estava tranquilo, que ninguém ia poder julgar o que ele estava fazendo. Mas, além disso, a proibição do nosso Senhor não significa que devemos, por exemplo, suspender as nossas faculdades dadas por Deus, iluminadas pelas Escrituras, para avaliar o que homens e mulheres estão fazendo, que esse é o ponto que a maior parte das pessoas gostam de usar. O homem vem até você, por exemplo, e fala assim: quer casar comigo? O que você deveria dizer se era isso que Jesus queria dizer? Bom, não devo julgar o que ele está querendo. Não devo julgar como é que é o jeito dele, como é que são as características dele, como é que é o comportamento dele. Se eu vou conseguir conviver bem com ele, então qual é a lógica? Vou ter que dizer sim para ele. Você simplesmente não poderia responder não para essa pessoa, a menos que você avalie o que ela está dizendo. Mas, do contrário, você simplesmente não poderia dizer nada para ela. Então, é óbvio que não é isso que o Senhor está dizendo
para nós fazermos. Por exemplo, digamos que você esteja em casa, por acaso 1h da manhã você está acordado e alguém bate na porta da sua casa. Você vai abrir a porta para ela? Ele ainda fala assim, no interfone, ou seja lá como você possa atender ele: oi, eu sou um curandeiro e eu vim aqui para impor as mãos para te curar de qualquer doença que você tenha. É só você abrir para mim. Você abre, eu vou aí e vou te curar de qualquer coisa. É apenas um pouco. Você vai abrir para essa pessoa? Você vai deixar ela entrar para impor as mãos a essa pessoa que você simplesmente não conhece? É óbvio que não. Mas Jesus disse: não julgueis. Você vai julgar essa pessoa que vai entrar na sua casa? Você vai julgar o que ela está querendo, o que é a intenção dela? É óbvio que não é isso que Jesus está dizendo nesse momento. Você obviamente suspeita que esse homem que está batendo na sua casa 1h da manhã, a última coisa que ele está tramando é algo bom. Todos os dias, todos os anos, todas as horas, todos os minutos da sua vida, você é obrigado a julgar tudo o que está acontecendo na sua volta. As informações que estão chegando para você, as ideias que as pessoas estão falando na sua volta, as reivindicações que cada um está falando, o que as próprias pessoas são normalmente do que você deve fazer a partir daquilo. E isso é bom, isso não é só bom, isso é essencial que você faça na sua vida a cada dia da sua vida, quando você sair daqui e amanhã você estiver no seu trabalho. É um pecado, afinal de contas, você ser ingênuo ao ponto de você se colocar em risco. Seria desastroso você recusar a discernir o que é bom e o que é ruim, o que pode te colocar em perigo ou não, o que é verdade, o que é o erro, o que é o bem e o que é o mal. Parte de ser feito à imagem de Deus é exatamente nós termos a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal. E assim nós podemos viver. Adão teve que julgar entre uma árvore e entre o que Deus tinha mandado a ele fazer. O fruto que ele deveria recusar, logo ele deveria julgar: não devo fazer isso. E de todas as outras árvores ele poder julgar: devo fazer isso. E quando Satanás veio a ele, Adão não deveria dizer: olha, não devo julgar de acordo com as palavras do Senhor, então vou fazer o que você quer. Você não deve pensar: todas as palavras são iguais, eu devo seguir o que a pessoa está dizendo, porque eu não devo julgar o que ela está dizendo. É óbvio que Jesus não ia falar isso para a gente, que não é isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Foi um fracasso de Adão e Eva julgar o que não estava certo. O que eles deviam condenar, eles não condenaram. Então eles fizeram o que a serpente falou, e isso provocou a queda do homem. Muitos de nós caímos durante a nossa vida, porque, na verdade, nós não fizemos um bom e necessário e sábio julgamento naquele momento. Seja quanto a uma pessoa, seja como a uma ideia, ou seja de um sentimento que você está sentindo naquele momento. E no Sermão do Monte do Evangelho de Mateus, nós somos informados de que a adoração cristã deve ser radicalmente diferente daquela praticada pelos fariseus. Jesus disse assim: faça um julgamento severo da sua prática de orar em voz alta, em cobrir o seu rosto de cinzas quando você está jejuando, de você jogar vigorosamente a partir do seu punho as moedas nos receptáculos públicos, para que todos os homens possam ouvir aquele barulho. Ele está dizendo: não seja como eles. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Julgue o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. Por que eles estão fazendo aquilo? Eles estão fazendo pelo motivo errado. Então, não faça como eles. Jesus está dizendo para você julgar a situação. Por que aquilo está acontecendo? Por que o que eles estão fazendo é errado e o que eu fizer aqui não vai ser errado? Jesus chamou eles de quê? De hipócritas, ninhos de cobras. Por quê? Pelo motivo do que eles estavam fazendo. E como eles iam saber, depois que Jesus se fosse, que eles iam fazer a coisa certa? A partir do julgamento que eles tinham que fazer. Eles, os
ali, naquela época, eles colocavam um fardo imenso sobre as pessoas, mas eles mesmos não carregavam fardo algum. E é isso que a gente pode aprender aqui com Jesus e evitar tais atitudes que os fariseus praticavam o tempo inteiro e não exercitar nas nossas faculdades críticas que o que eles estão fazendo é errado. E o único jeito de você fazer isso é julgando o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo aquilo, e avaliarmos as loucuras dos pecados que eles estão cometendo e por que eles estão cometendo aquilo. Ou seja, você tem que julgar o que eles estão fazendo. Jesus está alertando do perigo de sermos cegos e que você, se ser cego, não pode guiar outro cego, porque senão vocês dois vão acabar caindo em algum lugar, e naquele local em que aquele lugar horrível, por conta de vocês dois serem cegos. Jesus está nos dizendo, por exemplo, para não lançar pérola aos porcos. Então, se você não julgar onde estão os porcos, ou então o que são pérolas, como é que você vai saber o que você vai fazer? Como você vai saber se você simplesmente não discernir sobre nada? Como é que você vai saber o que você tem que fazer? O que você vai saber o que é uma pérola? Como é que você vai saber quem é um porco e você deve parar de fazer aquilo naquele momento? Uma das grandes advertências, por exemplo, de Jesus é você ter cuidado, por exemplo, com os falsos profetas. E, por exemplo, quando Paulo deixou a igreja de Éfeso, ele advertiu eles quanto ao quê? Do que ele advertiu os presbíteros que estavam lá? Para eles ficarem atentos aos mestres dos erros, porque eles iriam tentar se infiltrar naquela igreja. Toda vez que um estranho chegava em Éfeso, falando que ele era um cristão, um mestre cristão que estava chegando lá, o que aqueles anciãos, aqueles presbíteros deviam fazer? Eles deviam se questionar em que ele acredita, e escutar dele, e raciocinar o que ele está falando, é certo ou é o errado? E isso é o quê? É julgar se aquele homem era um seguidor, no final das contas, de Deus ou não. Eles iriam procurar se eles estavam apegados ao que os apóstolos estavam ensinando para eles. Por exemplo, a igreja da Galácia falhou em fazer isso, quando hereges apareceram lá e foram influenciados por aqueles homens perversos naquela congregação. Logo, aquela liderança daquela igreja estava insistindo: você se tornou um seguidor de Jesus Cristo? Pois bem, agora então a gente aceita você. Se você não fez o julgamento correto, pois bem, eles aceitaram alguém que simplesmente não era um verdadeiro seguidor de Cristo. E o fracasso dos Gálatas foi uma falta de discernimento bíblico crítico, se aquela pessoa estava falando a verdade ou não. Nós temos que resistir a pensar que as palavras de Jesus estão nos ensinando que a gente não deve discernir sobre nada. Nós não devemos pensar sobre nada e não devemos fazer julgamento sobre nada. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo para você não julgar se aquela pessoa está falando a verdade, se ela está falando o que é moralmente certo diante de nós. Isso é o que a gente deve fazer todos os dias na nossa vida. Imagina um homem com tal atitude, por exemplo, dirigindo um carro. De repente ele é parado policial e ele é informado que ele estava viajando simplesmente a 90 km por hora numa via que era para ser a 40. Como você reagiria como um policial se a pessoa apontasse para o policial e falasse assim: não julgue, você não pode estar me julgando porque isso é errado? E o guarda vai falar: não, senhor, você não entendeu direito, eu não estou te julgando. Quem está te julgando é simplesmente a Câmara do Pardal, a lei do país, que estão julgando você. Eu estou constatando que você fez isso e está contra a lei. As autoridades são maiores do que a minha própria avaliação até, e assim a velocidade do seu carro.
Estou simplesmente encarregado da função de reportar que você está cometendo um delito e assim garantir que a lei desse país seja assegurada e aplicada. Esse policial deveria fazer o quê? Ele deve multar aquela pessoa, ele deve julgar que naquela situação aquela pessoa está errada. E Deus nos deu as Escrituras como parte da tarefa de nos instruir para quê? Para que a gente saiba o que é certo do que é errado. E à luz das Escrituras, nós devemos julgar a diferença. Se, por exemplo, o nosso líder está falando a coisa certa ou errada, se o nosso irmão está, por exemplo, nos dando um conselho bom ou ruim. E João, o amado apóstolo Jesus, disse assim na sua carta de 1 João 4,1: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem o espírito para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Pois bem, depois de ver isso tudo, depois de ver João, Jesus e o apóstolo Paulo falando, fica claro que as palavras de Jesus não devem ser interpretadas e simplesmente significando que você está proibido de discernir e julgar o comportamento das outras pessoas com base na palavra de Deus. Não devemos, por exemplo, chamar a heresia de heresia, porque a gente deve julgar o que aquela pessoa está falando, porque o que ela está falando está errado. É a nossa obrigação fazer isso. Pois bem, isso é o que Jesus não estava querendo dizer. Já é uma grande coisa para a gente discernir quando aquelas pessoas falarem para a gente que a gente não pode julgar elas. Pois bem, mas se Jesus não estava dizendo que a gente não deve discernir sobre comportamento e sobre as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, o que ele está dizendo, afinal de contas, para a gente? O que ele quer que a gente faça? Primeiro, Jesus está condenando a censura por parte de nós. Quando eu falo isso, eu falo de julgamentos severos e evidentes de um homem que é crítico. Ele não é só que ele está julgando se aquilo é bom ou ruim, o erro ou o acerto. Ele é negativo, ele é destrutivo com as outras pessoas. Ele simplesmente vai continuar criticando e criticando e criticando e vivendo e vendo as falhas dessas pessoas. É um homem que reúne outros para si, para condenar aquela outra pessoa que são alvos da sua própria desaprovação. Ele está absoluto como um comportamento de uma pessoa que causa, por exemplo, um mal-estar numa congregação, enquanto ele está juntando com alguns irmãos para falar mal, por exemplo, de outros. Se ao menos essa pessoa, por exemplo, ele pode dizer, fosse controlada, se ela pudesse ser mudada, se ela pudesse ser removida, então todos os problemas estariam resolvidos aqui. A igreja seria imensamente abençoada. Esse é o espírito dessa pessoa. Ele derrama água fria em todas as realizações que essa pessoa pode ter. Ele não é generoso nem um pouco com qualquer erro que aquela pessoa pode ter. Ele é crítico e ele se colocou como censor contra aquela pessoa. E ele corre, por exemplo, para os anciões ou para os líderes de uma igreja para fazer a crítica a um membro específico daquele lugar, como se o próprio tivesse a sabedoria, autoridade e competência para julgar um ou mais irmãos de fé e o que deveria ser e acontecer com ele. Desde quando eles se tornaram servos, por exemplo, para fazer o que ele quer com essa congregação. E eles respondem a ele, e aqueles, por exemplo, que eles influenciaram, ele responde pelaquela congregação, e aqueles que ele acabou influenciando com aquela ideia dele. Desde quando ele é Senhor e Juiz, Paulo pergunta, por exemplo, em Romanos 14:4, quem é você para julgar o servo do outro? Ele responde ao seu próprio mestre, não a você. Esse crítico não é Deus. Esse juiz autoproclamado não possui meios de julgar o que está acontecendo, um companheiro pecador assim como ele, porque ele não consegue ler o coração daquela pessoa, ele não consegue avaliar os motivos, por exemplo, do que aquela pessoa fez alguma certa atitude. Portanto,
o nosso Senhor está falando sobre ser, não você pensar sobre o erro, ou um acerto que alguma pessoa pode dizer, e que você não deve julgar ideias ruins ou boas. Ele está falando daquele ser que é hipercrítico, viciado em criticar tudo que ele vê numa pessoa. Tornou-se o vício dele fazer isso, e ele está assim arruinando a vida cristã dele. Ele pode vir a uma reunião de oração, ele pode vir num culto e nada vai mudar nele. Ele vai escutar, por exemplo, essa mensagem que nós temos aqui, só para ir ali no pátio e começar a criticar alguém. Ele é devorado por esse espírito crítico e ele procura qualquer mínima oportunidade, qualquer conversa que ele pode ter, qualquer providência para criticar aquilo. Algo dá errado com o teclado da igreja, ele vai falar que a culpa é dele. O violão soltou uma corda, a culpa é dele. O som estava alto, a culpa é dele. Então, tudo é um motivo para ele criticar aquilo. Ele fala, típico, sabia que isso ia acontecer. Ele generaliza qualquer pequeno detalhe que ele veja para proferir o comentário de censura que ele tem. E é um erro cometido. E se você pensa que isso faz mal para ele, não. Em vez de ser um erro que ele pensa, poxa, olha lá, meu irmão está tendo tantos problemas na vida dele, não. Ele fala desse erro com uma felicidade enorme, com um sorriso no rosto. Ele fala ainda, tá vendo? Eu avisei. O amor espera todas as coisas, mas o homem de censura, ele não fica feliz, a menos que ele esteja resmungando de tudo o que ele puder. E assim, Jesus está condenando isso, mas ele também está condenando o julgamento feito só pelas aparências. O mundo ao nosso redor, ele expressa a sua apreciação pelas pessoas. Seja a pessoa, por exemplo, que ela seja rica, que ela tenha fama, que ela tenha influência, que ela tenha beleza. Esses são os critérios que o mundo utiliza para avaliar as coisas. Que emoção! Quantas vezes a gente não vê numa igreja, a igreja ficar toda feliz e botar logo a pessoa para ter um cargo, ou botar ela em destaque, só porque ela é um esportista, ela é um político famoso, uma atriz de uma novela, e professa a sua conversão e sua crença em Cristo a partir daquele momento, naquela igreja. Ele rapidamente é solicitado para dar o testemunho do que está acontecendo por ele, contar numa reunião de jovens como que ele chegou ali, ou num culto que ele frequentou para aqueles jovens, para que aquilo acontecesse na sua vida. Essas pessoas são atrativas, por exemplo, a um jornal cristão, a um blog cristão, ou a um youtuber cristão, seja lá o que for. E, no entanto, se for um convertido que não possui essas qualidades que deixa todo mundo interessado, eles são simplesmente ignorados. Se for um idoso, um trabalhador, uma pessoa de meia idade, um adolescente tímido, eles simplesmente estão deixados de lado. É só mais um que chegou na igreja. E eu pergunto a você, isso parece mais com que o mundo avalia as coisas ou com Deus? Isso parece mais como as coisas que o mundo gosta e que o mundo vai ficar todo feliz, ou tem a ver com carregar a cruz e seguir a Cristo? Simplesmente não tem nada a ver com pegar a cruz e seguir a Cristo. Simplesmente nada. Simplesmente porque ele é um famoso e ele é cristão. E você vai ver esse tipo de coisa acontecendo em todos os momentos da igreja. Até em um momento da igreja primitiva você vai ver isso. Por quê? Porque eles eram tão ruins como nós somos hoje. Tiago teve que escrever, por exemplo, sobre isso em Tiago 2, de 1 a 4. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas.
Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados. Jesus está dizendo que nós não devemos julgar as pessoas mostrando parcialidade em relação a ela com base em coisas superficiais como o nosso mundo o faz. Senhor disse em outro lugar, por exemplo, em João 7,24, não julgueis segundo as aparências, mas julgais com justiça. Aqui está mais um ponto do que Jesus está querendo dizer com esse texto. Você vê o quanto que esse mundo deturpa esse texto, um texto tão bom, mas que o nosso mundo usa completamente para o mal. Jesus ainda condena, por exemplo, você falar mal dos outros. Mais uma vez, vamos lembrar o que Tiago precisou escrever em Tiago 4, 11 e 12. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Você, por exemplo, falaria mal do mandamento, honra teu pai e tua mãe? Você ousaria julgar o julgamento, não fazem imagens esculpidas? Você ousaria falar mal de um cristão cujo o coração dele foi escrito por Deus com essa lei? Há relatos terríveis e malignos da queda de homens, especialmente aqueles que são importantes muitas vezes para a igreja em seu momento. E ele deve ser visto como um botão sino que está escrito assim: se você não pode dizer algo bom sobre alguém, sente-se ao meu lado para eu ouvir melhor. As pessoas têm a alegria diabólica de ouvir sobre as más ações dos homens, especialmente se eles tiverem uma certa notoriedade. Falamos sobre as quedas dos outros por causa do poder do nosso pecado remanescente que nós sentimos quando nós falamos sobre isso, porque pensamos nas suas quedas. Nós simplesmente somos pessoas melhores do que aquela pessoa que era tão grande, tá vendo? Você vai dizer e na verdade está olhando e falando assim, tá vendo? Eu não pequei esse pecado. Que tolos nós somos quando estamos praticando esse tipo de situação. A ordem de Jesus é para não julgar, é um chamado para parar de fofocar e caluniar uns aos outros. Não devemos atribuir falhas ou atributos ruins a ninguém. Se você tiver que falar algo desagradável com outro cristão, se for necessário, é óbvio, eu diga o mínimo que você puder e não insinue nada mais do que você quer dizer. Não faça caras e bocas do que a pessoa não disse. Se a pessoa possa ter dito alguma coisa, olha, eu não vou poder ir lá. Você fala, ele já logo falou para mim, olha, eu não vou poder ir não. Não foi isso que a pessoa disse para você, mas você já está dizendo mais do que ela disse para você. Fale sobre isso, conhecendo o seu próprio coração pecador e mau. Faça isso com um nó na garganta e pensando, seria tão bom se eu não pudesse não fazer isso. Só faça quando você souber, seria ótimo se eu não precisasse fazer isso. Frequentemente, nós acabamos colorindo essas frases para um ponto de vista do nosso próprio preconceito que a gente tem contra essa pessoa. A gente logo atribui um jeito que ela vai falar diferente do que ela realmente disse. Porque, na verdade, parece que estamos sugerindo que a maneira providencial de Deus lida com eles, o jeito que Deus vai tratar com aquela situação no dia a dia, não é completamente suficiente para o nosso gosto. Que Deus deveria estar agindo diferente com aquela pessoa porque aquilo está acontecendo. Nós queremos uma exposição e nós fazemos de tudo para fornecer essa exposição sobre aquilo que aquela pessoa está falando. As águas fecham no entorno de uma pedra que caiu muito rapidamente e a vida vai continuar e aquela pedra vai passar para trás
E se aquela pessoa estiver em Cristo, ela vai ser perdoada daquele pecado. Mas você vai lá, pega a pedra no fundo da água e vai mostrar para todo mundo de novo, vai trazer ela de volta para a superfície. E isso, muitas vezes, não tem nada a ver mais conosco, e nem tem a ver nada com o que tem afetado a gente. A gente acaba se expressando opiniões que temos, às vezes, de poucos conhecimentos do que realmente está acontecendo sobre aquilo. Nós não nos damos ao trabalho de descobrir por que meu irmão está fazendo isso, o que está acontecendo na vida dele. Nós não nos damos ao trabalho para descobrir as circunstâncias do que está acontecendo na vida daquela pessoa. Não estamos preparados para escutar a explicação que ele tem, para a gente escutar aquela explicação e logo jogar lá fora para ficar só com o nosso preconceito, nossa cabeça mesmo. Nós ousamos a nos tornarmos juízes e legisladores do que está acontecendo, e assim assumindo a responsabilidade de ferir o que está acontecendo ali, mostrando a Deus: olha, Deus, é isso que você deveria fazer nessa situação. A vingança aqui é minha nesse caso, não é sua. Não é como Deus diz: a vingança é minha e eu farei ele pagar, diz o Senhor. E Tiago 5,9 ainda diz, Tiago clama: irmãos, não se queixem um dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está à porta. Mas além disso, Jesus está condenando ainda quando invariavelmente, para aqueles que invariavelmente se colocam na melhor luz. Defendemos a nossa própria teimosia e resolução. Ele é mesquinho, eu sou apenas econômico. Eu não sou mesquinho com essa situação, eu só estou querendo economizar nesse. Vamos nos mostrar, vemos da nossa maneira simplesmente inflexível e não coopera com nada, decorrente de sermos homens de princípios, enquanto os outros são críticos. Eu estou só falando o que é certo. Em mim, algo é bom e algo é de bom gosto. O que eu gosto é de bom gosto. Você está sendo snob, isso aí não é bom gosto, não. Meus pecados, mesmo os meus pecados, eu consigo ver uma parte boa nos meus pecados. Os seus não. Você só é uma pessoa terrível nesse tipo de situação. Eu tenho autoestima, você é arrogante. Muitos dos nossos julgamentos visam apenas nos fazer sentir melhor. Atacamos aqueles apenas para nos fazer sentirmos melhor, que nós somos melhor que aquela pessoa, ou que nós temos mais facilidades para certa atitude, certa situação do que aquela pessoa, e assim tentar superar o nosso sentimento real de inferioridade e desvantagem que a gente acha em relação àquela pessoa. Nós não melhoramos em nada, e a única coisa que acontece no final das contas é que você é amargo com a sua vida. Jesus, nesse caso, ele é um conselheiro maravilhoso, obviamente, como em todas as situações. Ele está proibindo um espírito de julgamento tão destrutivo da paz e da confiança de todos. E Jesus ainda condena aqueles que distorcem perversamente a liberdade de outros cristãos de todas as épocas. Eu estou falando, obviamente, eu estou falando da área de, por exemplo, do que a pessoa gosta de música, o que ela acha que tem que tocar na igreja, da vestimenta, da comida que ela deve comer, da bebida que ela deve beber, e assim, na liberdade que ela tem para definir ou rejeitar certas preferências que ela própria tem. É aquela área cinza que a Bíblia simplesmente não falou. Na Bíblia ela não falou sobre esse assunto. Ela não diz, não farás tal coisa. Ou como, por exemplo, Romanos 14, de 1 a 4 e o 13 dizem, aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai.
e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Portanto, não deixem de julgar, não deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Que súplica suave aqui que Paulo está fazendo aqui, por amor da unidade daquela igreja de Roma. Rejeitamos o seu julgamento sobre nós, que ele não julgue o resto de nós, que por uma preferência dele, ele não julgue o restante, e não vamos manchar a reputação, por exemplo, daqueles que querem assistir TV só porque você não quer assistir TV, ou que usam uma versão da Bíblia diferente da que você gosta de usar, daqueles que usam gravata, daqueles que usam uma roupa mais casual, daquele que usam uma roupa esportiva, ou que os que gastam seu dinheiro com uma casa maior, ou que querem um carro mais potente, ou que tem um gosto musical diferente do seu, que você acha de mau gosto, ou que tem a vontade de trabalhar em alguma coisa que você acha que não é legal, ou que você acha que para você não ia servir, mas se para aquela pessoa consegue servir e ela consegue honrar a Deus naquele trabalho dela, amém, que bom, que assim seja. Não falemos mal uns dos outros ou mal de outras pessoas apenas por tal coisa. No que a Bíblia não falou é a liberdade delas, e nós podemos conversar sobre outras coisas, mas nós não devemos insistir no assunto se você vê que aquela área que não é essencial para o Evangelho, o seu irmão não entendeu e só vai trazer mais problemas para você. Não julgue. Então vimos duas coisas. Primeiro, Jesus não está proibindo da gente de discernir o que é certo e o que é errado, o que é uma ideia boa, digo ruim, de exercer o julgamento legítimo. Devemos avaliar sim tudo, conforme Deus, com base no julgamento de Deus e que Deus já deu em sua palavra. Nós não estamos sendo ordenados por Cristo aqui a simplesmente suspender o nosso discernimento. Ele diz, não julgueis, mas isso é muito diferente de dizer, não pense em nada, faça o que tiver que fazer. O nosso Senhor, em vez disso, na verdade está falando sobre a censura. Ele está falando sobre falar mal das pessoas, avaliando as pessoas com padrões do mundo e recusando aos crentes a sua liberdade. E assim, Cristo diz ainda nos versículos 41 e 42, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo não consegue ver a trave que está no seu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Você vê, o que Jesus está dizendo aqui é que alguém tem um pequeno corpo estranho, minúsculo, no seu olho. Uma pequena partículazinha de poeira, que é tão minúscula e tão sem importância, que não está nem incomodando ele. E olha que a gente sabe o como que qualquer coisinha que cai no seu olho incomoda ele. Mas o homem, dominado pelo espírito julgador dele, ele vai olhar assim e vai dizer, você sabe que tem um cisco no seu olho, irmão? Posso tirar isso e te dar o conselho mais adequado para esse tipo de situação. Agora, todo mundo simplesmente que está com você ali, está se virando e vendo o cisco do olho daquela pessoa, o cisco minúsculo que está no olho daquela pessoa. E agora, aquele irmão seu que ali está encolhido de vergonha por aquilo que está acontecendo. E o mais estranho é que o homem que está anunciando esse problema, no próprio olho dele, simplesmente tem uma tábua de madeira enorme na cara dele. Imagina, é como você ser testado, você ir no oftalmo e simplesmente o oftalmo não ter nenhum instrumento para avaliar você e ainda por cima, além de não ter um instrumento, ser cego. Que procedimento que ele pode fazer para descobrir alguma coisa? Nada. Ele nada vai poder descobrir para poder, assim, falar sobre o que você tem. Jesus está falando sobre os juízes mesquinhos que naturalmente chamam a atenção
para pequenos pecados dos outros, mas para os pecados dele, que são enormes e claros para todas as pessoas, ele nem comenta, ele fala que é só uma coisa e, em geral, ele vai falar que nem tem problema, para falar a verdade. É um homem consumido na campanha de identificar pecados alheios. Ele vai ver pecado de todo mundo, mas simplesmente ele não consegue ver o próprio pecado que está diante dele. E isso é muito mais hediondo do que qualquer pecado que ele encontre nos outros. O seu pecado o conquistou tão totalmente, está tão completamente enraizado no seu coração, que o tornou cego para ele próprio. Ele é sensível para o pecado dos outros, ele consegue ver o pecado do outro com uma sensibilidade enorme, mas os pecados da vida dele, ele simplesmente não consegue ver nada. E esse espírito geralmente começa com um mecanismo de defesa naquela pessoa. Somos sensíveis, muitas vezes, ao nosso próprio fracasso, mas quando nós questionamos sobre isso, normalmente a nossa resposta é atacar o erro do outro. Ele fala, eu errei, mas olha só para essa pessoa aqui, olha só essa atitude, esse hábito que essa pessoa tem, olha só o modo de vida que ele tem, eu não faço isso, esse pecado eu não carrego. Todos nós já encontramos um homem que fica furioso por causa de algum pecado que ele detecta na congregação, qualquer mínimo erro que ele vê numa igreja, e ele vai lá, fica indignado, arranja uma confusão e vai para outro lugar. Então, súbitas explosões de emoção costumam dar sinais de sensibilidade pessoal e não de uma consciência bíblica. Ele não se baseou em nada na Bíblia para falar aquilo, ou para pensar sobre aquele assunto. Apreciamos que cada um de nós tem essa tendência de exagerar para o pecado dos outros, mas para os nossos, nós sempre temos uma ótima justificativa para o que está acontecendo. E Jesus está falando para você. É isso que ele está fazendo. Você faz isso. É você que fez isso. Você que é essa pessoa. Não é que você tenha feito isso como um jovem cristão. Você fez isso hoje em dia. Você tem esse pecado. Todos nós temos esse pecado. Você resmunga sobre o comportamento dos outros enquanto você é cego para a sua própria dureza, para o seu próprio orgulho, para a sua falta de amor para com os outros. É um fruto do pecado remanescente em você. Muitas vezes, até no leito de morte, a pessoa só consegue pensar mal da enfermeira que está cuidando dele, que está atendendo ele, embora completamente alheio às próprias atitudes. Ele consegue apontar, mesmo no leito de morte, o que está todo mundo fazendo errado no entorno dele, tornando a vida das enfermeiras um inferno ali. Mas ele não consegue ver um pontinho dos problemas que ele próprio tem no coração dele nos momentos finais de sua vida. E isso é uma batalha que todos nós temos em toda a nossa vida. Somos homens e mulheres pecadores e porque podemos realizar um ato de bondade para remover o pecado de alguém ou deixar aquilo para lá e pensar que Deus vai tratar na vida daquele seu irmão. Mas isso não satisfaz o teu ego. O que Deus vai fazer com ele não satisfaz o teu ego. O que te satisfaz de verdade é o que você pode fazer naquela hora. É o seu espírito de vingança contra aquela pessoa. E Paulo diz de maneira muito profunda em 1 Coríntios 11:31, se nós julgássemos verdadeiramente, não seríamos julgados. Você vê o que está dizendo aqui? Você tem seguido o que eu estou dizendo aqui nesse sermão? Pois bem, se você está aqui, escutou essa mensagem e está pensando o seguinte: poxa, é uma pena que tal pessoa não está aqui para escutar essa mensagem. É uma pena que ela não escutou essa mensagem. Era tão bom que ela estivesse aqui. Pois bem, eu tenho uma má notícia para você. Essa mensagem é para você. E eu recomendaria, depois que acabar esse culto, essa mensagem vai estar lá no YouTube. Eu recomendaria que você escutasse ela de novo. O correto é, quando você escuta essa mensagem, é falar como
os discípulos de Jesus quando Jesus alertou a eles: Senhor, sou eu que vou fazer isso? Pois bem, um aluno não está acima do seu professor, mas todo aquele que for bem treinado será como seu professor. Se nós julgássemos corretamente ao ouvirmos cada sermão e disséssemos a Deus: Deus, sou culpado, muda o meu coração, eu sei que com os meus esforços eu não vou mudar, o meu coração está ainda dominado por esse pecado, e eu sei que somente com as minhas forças humanas eu não tenho capacidade de sair daqui. Somente através de ti, meu Deus, somente através de tu mudares a minha vida, eu realmente tenho capacidade de mudar. Somente em Cristo, agindo na minha vida, eu tenho capacidade de mudar. Se fosse por mim, nada mudaria. Somente porque Cristo, pelo que Cristo fez por mim. Misericórdia, tenha misericórdia de mim, meu Deus. Em nome de Jesus. Nós devemos confessar os nossos pecados a Deus, pedindo pelo sangue protetor de Jesus, porque só assim nós vamos até Ele. Se então, assim, você estivesse nessa situação, você estaria nas condições para ajudar alguém com um cisco no olho. Você vai pensar: ele precisa de um irmão no lado dele, ele precisa de um irmão que esteja junto com ele nesse momento, para ajudar ele nessa caminhada difícil. Ô irmão, você pecou, e sinceramente, eu sinto muito. O que eu posso fazer para ajudar você nesse momento? Nesse momento difícil que eu estou vendo que você está passando, o que eu posso te ajudar? Quem pode dizer isso? Quem pode fazer isso no final das contas? O irmão que primeiro tirou a trave que estava no olho dele. Ele pode ajudar o irmão, porque ele foi a Deus e disse: Senhor, estou aqui, venho para buscar ajuda, porque eu mesmo não tenho condição de fazer nada. Somente tu pode mudar o meu coração. Tire esse grande pecado da minha vida, remova da minha vida esse pecado. Eu sei o quanto eu pequei, eu sei o quanto eu tenho pecado, e eu sei que pelas minhas forças eu não estou conseguindo, eu não vou conseguir de jeito nenhum. Somente tu pode fazer isso. Eu sinto muito, verdadeiramente, por fazer isso, Deus. Que homem miserável eu sou pelos meus pecados. Quando ele fez isso, ele sabe sobre os seus pecados e a culpa que ele carrega por conta dos pecados dele, e que ele sabe: se eu um dia vou estar com Cristo, na melhor situação possível, a situação que eu nunca poderia imaginar, não é por nada que eu fiz. Eu não merecia isso. Só estou recebendo isso porque toda a minha culpa, toda a minha vergonha foi removida e pregada na cruz de Cristo. E por isso eles não são lembrados mais. Não porque eu sou melhor que ele, não porque eu tenho muitas virtudes e ele não tem virtude nenhuma, mas porque Cristo morreu por os meus pecados. Deus nunca mais vai me acusar disso, porque os meus pecados foram perdoados em Cristo. Ele está tratado, ele está perdoado, está enterrado nas profundezas do esquecimento de Deus. Deus vai olhar e vai falar para mim: não vejo pecado em você, porque esse pecado já foi pago no meu filho. À luz da misericórdia que nós recebemos do grande médico, capaz de remover essas partículas que estão em nossa vida, insignificante, assim como as traves que estão em nossa vida. Um cirurgião que se limpa e purifica completamente antes de realizar a operação, para tirar aquele pequeno detalhe no seu olho ou a enorme trave que está no seu olho. Somente nós, quando fomos lavados pelo nosso pecado, só nesse momento em que finalmente nós podemos ir e ajudar o nosso irmão. Você então pode ir ajudar
o olho dele, óbvio, sem levar todo mundo a olhar para ele e o pecado daquela pessoa, e não a parte do corpo tão sensível quanto o olho. Por isso você precisa da sensibilidade e do compassivo Cristo para ajudar a tratar daquele momento, e aqui tocar no sentimento daquela ferida que está ali. Você sente que fez uma coisa terrível? Você acha que está perdido para sempre por causa do que disse? Eu não vou contar a ninguém que você disse. Ninguém precisa saber do que estamos dizendo aqui. Ninguém precisa saber aqui desse seu pecado. Mas Deus sabe. E Ele foi misericordioso comigo um dia de pecados terríveis que eu cometi. E Ele também pode ser misericordioso contigo. No sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus que purifica os pecados. É essa a resposta. Não é você expor o pecado do seu irmão. É ajudar a tratar ele a partir da palavra de Deus. Somente o homem perdoado pode lidar com outro homem pecador. Não um juiz que aponta em voz alta para todo mundo escutar. Olha, ele pecou. Mas o humilde filho perdoado por Deus, que sabe da situação, sabe do seu pecado e que ama muito porque foi muito perdoado. Você pode ver o propósito do que que Jesus estava realmente dizendo aqui nesta sessão, nesses poucos 6 versículos que nós lemos, que é tão deturpado na nossa sociedade, falando que você não pode julgar os outros, que na verdade está dizendo que você não deve julgar os outros com censura. Portanto, assim, você deve sim julgar os outros se ele está no erro ou no acerto, se tem o bem ou o mal naquilo que as pessoas estão dizendo, se você deve ou não fazer aquilo, se aquilo está de acordo ou não com a Bíblia, se você deve ou não ter tal emprego, se você deve ou não tomar tal atitude, se você deve ou não fazer uma certa viagem, se você deve ou não fazer o que estão te pedindo no trabalho. Tais pessoas não condenam os outros porque eles sabem a situação de miséria que eles realmente estavam antes de Cristo vir e limpar eles. Somente tais pessoas não serão condenadas naquele grande dia. São homens que, ao invés de apontarem o pecado dos outros, na verdade, perdoa eles, porque eles mesmos sabem: eu sou um homem perdoado. Eles dão e dão e dão novamente a sua energia e misericórdia para com aquele irmão, com amor, piedade e paciência para com ele. Graça sobre graça é dada em troca por essa atitude dele. Deus dá e dá novamente uma boa medida por aquilo que você fez, pois com a medida que você usar, isso vai ser a medida que vai dar contra vocês. Logo, irmãos, é óbvio que esse texto não está sendo usado como as pessoas do mundo gostam de usar quando fala: você não deve me julgar, você não deve julgar o que está certo, mas sim nos ajudar a olhar para os nossos irmãos à frente de tudo isso aqui e pensar: quando eu estiver tendo essa atitude, olhe para o seu coração. Eu estou me alegrando com o pecado do meu irmão, ou estou indo com o coração de alguém que é pecador, é merecedor de todo o mal que poderia ter, mas Jesus Cristo me salvou? Não é pelo que eu fiz, eu não sou melhor do que ele. Se fosse pela minha vontade, pelas minhas escolhas, eu estaria tão perdido contra ele, mas Jesus me salvou. E eu sinto muita tristeza do meu irmão estar caindo nesse tipo de situação, mas Jesus, somente Ele me purificou, então Ele também pode purificar o coração do meu irmão. Amém, irmãos? Deus, nós te agradecemos mais uma vez por podermos estar aqui e ouvir essa meditação nesse texto que é tão deturpado nos nossos dias. Bote isso no nosso coração. Quando nós vemos o erro do nosso irmão, mostre para nós o nosso pecado, ou
Mostre para nós os pecados que nós cometemos, para nós termos a sensibilidade. Eu sou tão pecador quanto ele. Se fosse pelas minhas escolhas, eu estava no mesmo caminho que ele, meu Deus. Somente pelo teu filho, somente pela morte do teu filho, perfeito na cruz, é que eu posso vir a ti. Não é por nada do que eu fiz, não é por nada do que eu mereço. Somente por conta do teu filho, agora eu posso chegar a ti. Tenha misericórdia do teu filho que está no erro e mostre para ele, para que um dia ele possa vir e estar conosco, adorando a ti, e estar aqui louvando e adorando a ti todo domingo, para nos reunirmos e nas vezes que nós possamos estar juntos, e que ele possa glorificar o seu nome no mundo quando ele estiver fora daqui. Nós agradecemos mais uma vez. Nós sabemos o quanto nós somos miseráveis, Deus, mas somente pela morte do teu filho, pelo que ele conquistou por nós, nós sabemos que podemos ir até a ti, meu Deus. Nós agradecemos mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz.